Olá, meu chapa, estamos aqui para te dar uma notícia que você já deve ter lido, mas tem tanto erro na notícia que eu e o Sidão nós decidimos gravar um vídeo para te esclarecer, que é esse tal ataque aí online, pela internet, que afetou centenas de países. Então, Sidão, eu dei aula ontem, hoje, esses dias, e vários alunos comentam, tanto na aula quanto nos corredores, sobre esse ataque, que pode ser tanto um tema de informática na segurança da informação, Isso. quanto de atualidades, né? Exatamente. O pessoal tem comentado também? Exatamente. Quando a gente fala desse tipo de situação, eu e o Rezende, a gente sempre está batendo nessa tecla o tempo todo o seguinte: a gente tem que ficar esperto porque tem coisas que estão vinculadas a uma matéria, mas que quando ocorre uma situação como essa, por exemplo, a informática, a tecnologia, que hoje está dentro do nosso dia a dia em todos os aspectos, e isso acaba sendo uma atualidade, ou até pode ser base de uma pergunta jurídica, do caso em outras matérias. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado e sempre ler com bastante critério para não cair na questão da especulação ou aquilo que, de repente, a gente cai no achismo, e isso não pode, né, Rezende? Não, chato, Quando a não gente está fazendo uma avaliação de uma notícia, procuramos ter filtro, saber qual é a informação, de qual é a origem dessa informação e de que maneira que ela está sendo veiculada. E olha que tem uma diferença entre fato e a opinião quando a gente faz a leitura, não é, Rezende? Ô, meu chapa, no olho da mosca é o seguinte, ó, teve um ataque cracker, cacete. É isso então aí. É o seguinte, ó, o hacker, se você pegar todos os grandes veículos de imprensa, em linhas gerais, eles dizem que foi um ataque hacker. E para concurso público existe uma compreensão muito básica, né? O hacker e o cracker, eles atacam a informação. O cracker ataca a informação autorizado pelo proprietário da informação. E é o cracker que ataca sem autorização, é o cracker que comete o crime. Então esse ataque foi um ataque cracker. Ah, Rezendão, mas a questão vai cair em atualidades. Meu chapa, a VUNESP, pegando aí o TJ, que é o edital aberto, ela não vai correr o risco de meter uma questão dizendo ataque hacker e a questão ser cancelada por falta de incidência com a informática, né? Então o ataque foi cracker, porque é o cracker que comete o crime no ambiente virtual, é o cracker que ataca sem autorização. E o malandrão, o cracker, ele desenvolveu uma ferramenta que atacou centenas de países, inclusive o Brasil. E esse ataque dele, que nós vamos contextualizar, ele tanto pegou organizações públicas e privadas, quanto pessoas físicas. Pessoas físicas também. Então é assim, ó, qual que é a lógica da parada? Qual que é o ataque? Você sabe que nas aulas de segurança, que você assiste comigo, com o JP, com o Sidão, existem vários tipos de softwares maliciosos, vários tipos de malwares. E o malandrão, o cracker, ele escolheu uma ferramenta. Ele escolheu, para executar esse ataque, uma ferramenta chamada ransomware. Curiosamente, esse ransomware que ele criou tem um apelido de WannaCry. É óbvio que isso nunca vai cair em prova, porque não cai o apelido do negócio. O que cai em prova é o tipo do ataque, a né? classificação. Então, Sidão, explica para o pessoal qual é como se caracteriza a categoria ransomware. Então, a categoria, lembrando sempre, a categoria, hein? Vamos bater sempre isso daí para o cara não esquecer mais, hein? A categoria de ataque ransomware, ela se caracteriza pelo sequestro de dados. E como que você sequestra dados de um computador ou de um meio computacional? Basicamente, você não tira a informação de lá, você mantém a informação no dispositivo, só que de alguma forma você criptografa toda a informação, colocando uma chave que só o possuidor dessa chave é o próprio cracker. É aquele cara que produziu, ou como diz o Rezende, um malandrão, aquele cara que produziu essa ferramenta com o objetivo de tomar algum tipo de benefício para si. Então, no caso, você sequestrar os dados seria, a partir do momento que esse malware da categoria ransomware estiver instalado no seu computador, ele criptografa todos os dados, dá uma mensagem na tela dizendo, olha, seus dados estão agora sob minha responsabilidade, só eu tenho acesso a ele com a chave que você pode ter desde que você me dê uma compensação geralmente financeira para isso. Então, o ransomware é o sequestro de dados a partir da criptografia. Você sabe que você lê algumas coisas aí no dia a dia que você percebe que está ficando velho, né? Outro dia eu estava assistindo um filme, eu não lembro o nome do filme, mas ele é com o ator que faz o Hulk nos Vingadores, o Mark Ruffalo. E aí era um filme em que ele era um produtor cultural e tinha uma banda que ele assessorava. Certo. E tem uma cena desse filme que a atriz principal vai na casa de um amigo e ela pede pro amigo pôr uma música para tocar. Sim. E aí o amigo pega um monte de CD. Aí ela fala assim pro amigo, nossa, mas como você tá velho, hein? Você ainda usa CD? E aí eu me senti velho porque eu lembro quando o CD surgiu,
quando o CD era uma novidade e quando o CD era um objeto de desejo. Olha como a gente está ficando velho. Tá, né? E sabe por que eu estou falando isso? Outro dia eu li na internet que a Starbucks nos Estados Unidos, a rede de café, né? Isso. Cafeteria, Cafeteria. ela aceita uma coisa chamada bitcoins. Então, na verdade, você chega com o seu celular, você compra pelo aplicativo da Starbucks o seu café e você não tem mais o físico, né? Você não tem mais o dinheiro, o papel moeda, você não tem mais o cartão, você não tem mais o cheque. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o ransomware, como o Cid acabou de explicar, ele sequestra alguma coisa do seu computador, os dados do seu computador, e como um bom sequestro, eles solicitam resgate. Mas é engraçado, porque olha como existem os sinais dos tempos. Ele não solicitou que você fizesse um depósito em dinheiro, ele não solicitou que você entregasse alguma coisa, ele solicitou, né, esse sequestro, ele pedia para que você mandasse para o malandrão, para o cracker, bitcoins. E que desgraça que é essa? Bitcoins é, simplificando, dinheiro virtual. Na verdade, o ambiente online, ele tem a sua própria moeda. E, surpreendentemente, hoje, das principais moedas que circulam no mundo, está o dólar, está o euro e estão os bitcoins. Né? Você provavelmente... E a tendência é isso... Não, a tendência é ser universal, né? É praticamente universalizar isso. Então, na verdade, bitcoins é uma moeda online que vários serviços se utilizam e tem um administrador central. O foco aqui não é bitcoins. O que é importante dizer o Sidão não falou que sequestro. Esse sequestro ele exigia como resgate que você mandasse bitcoins. O cracker atacou o computador do Cid. O Cid tem lá uma tela dizendo que ele tem que enviar uma quantidade de bitcoins, centenas de bitcoins, para o cara liberar o conteúdo. Grosso modo é isso. A grosso modo é. Vou pedir para o Cid explicar agora uma treta que está acontecendo. Quando a casa cai, as pessoas responsáveis assumem o erro, né? Mas quando a coisa é muito grave, um quer empurrar para o outro, né? E tem um jogo de empurra interessante nessa história toda. A Microsoft acabou de acusar o governo americano de ser o responsável por tudo isso. E o governo americano está acusando a Microsoft, porque esse ataque aconteceu com uma falha do sistema operacional Windows da Microsoft. Explica esse rolo aí, Sidão, por favor. Então, isso assim, eu posso bater no peito e falar o seguinte, a gente põe na sala de aula aqui, no Presencial São Paulo, por exemplo, em toda a aula minha, em toda a aula do Resende, a gente fala a mesma coisa. Uma das principais funções de segurança do seu computador é manter o sistema operacional atualizado. E você manter o sistema operacional atualizado significa que, conforme o dia a dia, os crackers, como foi citado pelo Resende, ou até os próprios hackers com autorização do próprio proprietário da informação, eles descobrem vulnerabilidades, informam o proprietário da informação para que eles corrijam essas vulnerabilidades. E a Microsoft, por ser proprietária do software principal, que é o sistema operacional de muitos computadores pelo mundo, ela recebe essas atualizações, essas dicas de vulnerabilidade e ela vai fazendo correção. O que ocorre é que quando você, usuário, não permite que o seu computador faça a atualização, o que acontece? O seu computador continua com aquela vulnerabilidade. E hoje o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Foi descoberta uma vulnerabilidade no sistema, essa vulnerabilidade, por conta de tudo isso que nós estamos conversando, ela inicialmente é culpa da Microsoft, porque ela não fez uma previsibilidade para que essa vulnerabilidade fosse corrigida, mas quando foi apontada, ela corrigiu e disponibilizou a atualização para que as pessoas estivessem protegidas. Ocorre que muita gente não fez essa atualização. E aí, hoje, quando com todo esse problema colocado na mesa, a Microsoft diz o seguinte, olha, eu fiz a minha parte, mas o governo americano, através de suas agências, através dos seus órgãos, ele acabou mostrando para o mundo essa vulnerabilidade e aí um cracker, ou como diz o Resendão aqui, um bonitão, espertão, ele resolveu criar uma ferramenta com base nessa vulnerabilidade e distribuir para o mundo. Tipo, se colar, colou. Ou seja, quem não fez a atualização acabou sendo, entre aspas, infectado ou o computador invadido, porque essa vulnerabilidade estava expondo as suas informações, os seus dados. Só que aí agora fica nesse jogo de empurra, né, Resende? Porque o governo americano fala, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, porque a responsabilidade do software, do sistema operacional é da Microsoft. E a Microsoft, para se defender, diz o seguinte, se vocês não tivessem acusado essa vulnerabilidade, não tivessem mostrado para o mundo essa vulnerabilidade, não teria sido criado isso. E esse jogo de empurra, sinceramente, a gente não vai ter um resultado final, a gente não vai ter alguém batendo martelo falando esse é o culpado e aquele é culpado, porque isso daí na prática, todo mundo tem culpa, inclusive você, porque se o seu computador foi infectado, se você trabalha numa empresa ou num órgão onde o computador foi infectado, é porque lá não foi feita a atualização, ou seja, é responsabilidade de todos.
da Microsoft como desenvolvedora do software, de fazer a atualização e de você permitir essa atualização. E o governo americano, é óbvio, tem a parcela de culpa quando ele descobre uma vulnerabilidade, expõe isso, de alguma maneira, ele também acabou colocando em risco todo mundo. Se você utiliza Linux, está perdoado. Cracker é o cara que comete a fraude na internet, o cara que ataca de forma não autorizada. Ransomware é uma categoria de malwares que sequestra o conteúdo do computador e solicita algum tipo de resgate. Bitcoins é a moeda virtual utilizada em vários sites de e-commerce e business que foi o objeto do sequestro. A Microsoft é a desenvolvedora do sistema operacional que deu origem a essa falha de segurança que permitiu o cara atacar. A agência americana acusou essa vulnerabilidade. Hoje tem um jogo de empurro entre os dois. Fechou? Deu para entender? No olho da mosca. Muito obrigado pela sua audiência nesse vídeo. Manda um abraço para a rapaziada aí, Sidão. Gente, obrigado. A gente está sempre junto. Sempre que pintar uma novidade desse naipe, desse nível, a gente vai estar aqui para discutir, para poder fortalecer a sua linha de estudo, ok? Obrigado. Até mais, gente. Até a próxima. Abraço.